A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder novamente estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita, a lição de número 7, de 17 de fevereiro de 2019. A lição de hoje tem como título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Esse é um tema que nós estaremos estudando em torno da tentação. E desde já eu quero já estar fazendo um esclarecimento assim, de uma diferença geral que a gente pode perceber do objetivo entre uma tentação e uma prova. Eu quero adiantar dizendo que geralmente a tentação, geralmente, ela vem no sentido de levar à queda. Então, geralmente a tentação, quando ela surge, o objetivo dela é levar o homem a queda. Esse geralmente é o objetivo da tentação. Já no caso da aprovação, o objetivo de uma prova não é necessariamente levar o homem ao fracasso, mas a prova é uma oportunidade que se tem na vida para que se prove, para que se demonstre alguma coisa. Ou seja, uma prova, se tomarmos na escola secular, a prova não tem o objetivo de reprovar o aluno, mas é que o aluno ele possa testar os seus conhecimentos e que ele seja aprovado, que possa ser aferido qual conhecimento que um aluno tem. Então não é necessariamente com o objetivo de reprovar, mas é no sentido de provar um conhecimento. Então nós temos que ter essa mínima ideia da diferença entre uma tentação e uma prova. É claro que a tentação, em certo sentido, ela vem provar nossa fé, sem dúvida. Mas é necessário que a gente tenha em mente isso, que geralmente a tentação, ela tem como objetivo a queda. A prova não necessariamente. A prova ela quer uma maneira de testar, de que nós provemos a nossa estrutura, o nosso conhecimento diante de tal prova. Uma outra observação também que eu quero deixar aqui registrado na palavra de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 e verso de número 14. É muito bom a gente ler esse texto para nós entendermos o porquê das tentações e qual é a posição de Deus em relação à tentação. Então, em dado momento, nós podemos ver alguns termos, algumas versões da Bíblia, algum termo que possa até comprometer algum sentido do meu argumento aqui. Então, já quero abrir, levando-nos à meditação em Tiago, capítulo 1, verso 13 e o verso 14, quando nos afirma o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então aqui o texto está dizendo que quando nós somos tentados, ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém e Ele também a ninguém tenta. Então Deus a ninguém tenta, o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e o seduz. Então o que tenta o homem é a cobiça, quando essa atrai o homem, o seduz, é a concupiscência, que é esse desejo ardente pelas coisas materiais, um desejo ardente na área sexual. São as concupiscências do homem que o atrai, que o leva, que o seduz à tentação. Porém, o texto está deixando bem claro que Deus ele não pode ser tentado. Portanto, Deus não tenta a ninguém. Ou seja, a tentação ela não vem da parte de Deus segundo a luz de Tiago. Então, quando nós vemos algum versículo, algum texto que fala da tentação, no caso aí na linguagem, como sendo algo da parte de Deus, essa tentação tem um sentido de prova e não tentação nesse sentido que a própria Bíblia coloca, que ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus ele não pode ser tentado e a ninguém então ele tenta. Isso é muito importante, nós estarmos conscientes, esclarecidos desta verdade, que Deus ele não tenta a ninguém, porque ele não pode ser tentado. Tomando com base naquilo que falei a princípio, que a tentação ela tem o objetivo da queda. Então, nesse sentido, Deus não tenta
a ninguém. Bem, o texto áureo da nossa lição nos apresenta porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, lembrando que esse desejo ardente, sexual pelas coisas materiais, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o texto aqui ele nos esclarece que tudo que há no mundo, o desejo, a concupiscência, no caso da nossa carne, entenda-se carne aqui, os desejos da nossa alma, então a concupiscência da carne, o desejo da alma, a concupiscência dos olhos, que é essa fonte para a vida, e a soberba da vida. Então tudo isso, aqui o texto de 1 João 2,6 está dizendo que não é do Pai, mas é do mundo. Então a concupiscência ela é do mundo, ela tem como objetivo atrair o homem, seduzir o homem, levar o homem à queda. Mas isso não é do Pai, isto é do mundo. A verdade prática nos apresenta a tentação no sentido religioso é uma atração. Então no sentido religioso, a tentação é uma atração ou uma sedução para praticar o mal. Por isso que Deus não tenta a ninguém, tendo como recompensa os prazeres ou os lucros ilícitos. Então, qual é a recompensa da tentação? É satisfazer um prazer, satisfazer uma concupiscência do homem. Porém, tudo isso é uma atração, uma prática para o mal. E por isso que Deus ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Bem, aí a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 1, ou capítulo 4, melhor dizendo, verso 1 ao verso de número 11. Então esse texto aqui, ele vai estar trazendo para nós a tentação de Jesus, ou seja, o momento quando Jesus foi tentado por o diabo. E o objetivo dessa tentação, o objetivo do diabo ao fazer isso, era exatamente a queda de Jesus. Então aí Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11 nós estaremos lendo. E vamos ver como é que Jesus ele se comportou diante da tentação, para que nós também possamos aprender com Jesus a vencer as tentações. Como falei, Deus ele não tenta a ninguém. Nós somos tentados pela concupiscência dos olhos, soberba da vida, porém nós não estamos livres de passar por uma tentação. Mas o Senhor, ele nos dá o escape, ele nos deu o exemplo, ele nos dá sabedoria para nós sairmos da tentação, para que nós não venhamos a cair em tentação. Não estamos livres de passar por uma tentação. Mas nós temos que receber de Deus sabedoria e graça para vencermos as tentações e sabendo que Deus ele prova aquele que ama. Uma coisa é a aprovação da parte de Deus. Uma outra coisa é a tentação da parte do diabo ou da parte dos nossos desejos com a finalidade de nos derrubar. Bem, então aí o verso 1 do capítulo 4 de Mateus nos diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o texto aqui deixa bem claro que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Aqui Espírito está com letra maiúscula. Ele foi conduzido para o deserto e ali para ser tentado pelo diabo, que é o agente da tentação. Então o diabo ele é o agente da tentação. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Aí o verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós temos aqui Jesus ele se preparando para iniciar o seu ministério, e ele inicia o seu ministério exatamente no jejum e na oração. E aqui o texto, é claro que nós temos aqui que quando diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e ele jejuou 40 dias e 40 noites, nós podemos entender que aquilo que é retratado aqui no texto da tentação já é o ápice da tentação de Jesus. Mas certamente durante esses dias de jejum ele sofreu resistência da parte do diabo, como ele sofreu durante toda a sua vida ministerial. Porém, ele foi vitorioso porque ele tinha uma vida em contato com Deus, uma vida de submissão, uma vida de oração, uma vida de consagração. Mas nesse episódio, mais especificamente falando, o texto nos apresenta que Jesus, então,
ele jejuma 40 dias e 40 noites para iniciar o seu ministério, e depois desse jejum ele teve fome. E aí nesse momento aparece Satanás como um oportunista para trazer uma tentação maior, que nós vamos ter aí nos versos seguintes. Então no verso 3 nos diz o seguinte: e chegando-se a ele o tentador. Então o diabo, ele é o tentador. É já um adjetivo aqui dado ao diabo, que ele é o tentador. Para nós já entendermos que a tentação, ela vem por parte do diabo, ele é o tentador das nossas almas, ele tentou a Jesus. Então o diabo aproveitou aquele momento de fragilidade física de Jesus, porque havia jejuado 40 dias, 40 noites. Então ele chegando-se a ele, o tentador, aí então ele começa a tentar Jesus naquela fraqueza física. Então o que nós temos aqui, chegando-se a ele, aqui a Jesus, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então nós temos aqui, e é muito interessante nós observarmos a sagacidade de Satanás. Jesus, ele estava passando por um período agora, depois de 40 dias e 40 noites em jejum. Satanás agora, e ele sabia muito bem, Satanás, que Jesus, ele veio da parte de Deus, mas agora ele começa a querer lançar dúvida da divindade de Jesus, e aproveita um momento de uma necessidade fisiológica de Jesus, que era o alimento, que ele teve fome, porque ele estava com fome enquanto homem. Tá aproveitando desses momentos, ele começa a lançar dúvida, ou tentar fazer com que Jesus ele possa estar desobedecendo a Deus, fracassando já ali no início do seu ministério. Então ele diz, então, se tu és o Filho de Deus, lançando uma dúvida, ou seja, prove agora que tu és o Filho de Deus, fazendo o quê? Mandando que essas pedras se transformem em pão. Jesus, pelo poder da palavra, e como Filho de Deus, ele tinha poder para fazer isso? Sim, ele tinha o poder para fazer isso como Filho de Deus, e também por uma ordem da parte de Deus, usando os dons espirituais. Porém, Jesus fazendo isso, ele estaria obedecendo uma sujeição, ou uma sujeição de Satanás. Ele estaria sujeito, aí a sujeição de Satanás para que Jesus comprovasse a sua divindade, que transformasse pedra em pão, ele estaria aí obedecendo uma sujeição, um pedido, um apelo de Satanás. Então olha o que nos diz no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Nós vamos ver aqui que é muito interessante que Jesus, ele tinha um conhecimento aqui da Torá, um conhecimento do Antigo Testamento, que ele enfrenta a Satanás exatamente se utilizando da palavra de Deus. Então ele vai citar a palavra de Deus, ele vai citar o conhecimento bíblico que ele tinha, exatamente para confrontar Satanás naquele momento de tentação. E é interessante nós observarmos, aqui já é uma lição para nós, uma aplicação, o quão é importante nós termos o conhecimento sólido da palavra de Deus para vencermos Satanás a partir do conhecimento que nós temos de Deus e da sua palavra. Então aqui no verso de número 4 nós temos então: ele respondendo disse, respondendo a quê? Ao pedido de Satanás que ele provasse que ele era filho de Deus, transformando pedra em pão. E ele diz então: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito aonde? Exatamente na lei. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, nós temos este versículo que Jesus agora está citando para combater a Satanás. Então Jesus cita a Bíblia, cita lá o cano, cita as Escrituras para combater a Satanás. Então ele cita exatamente essa parte, esse verso do capítulo 8, verso 3 de Deuteronômio, onde diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Aí o verso 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E disse-lhe a quem? A Jesus:
Se tu és, novamente, lançando dúvida a Jesus quanto à sua divindade, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora o diabo, na sua sagacidade, ele vê que Jesus usou a Bíblia, usou a palavra para poder combatê-lo, ele também vai para a palavra. Ele vai usar então agora as Escrituras para confundir Jesus. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí deve-se ter muito cuidado, porque o inimigo ele também conhece as Escrituras, só não obedece. E agora ele usa das Escrituras para poder tentar confundir a Jesus. Porque está escrito, ele diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então Satanás agora ele cita um salmo de número 91, o verso 11 e o verso 12. Olha que astúcia. O diabo então diz, olha, mas também está escrito, você lança daqui abaixo do pináculo do templo, lança daqui abaixo, que nada vai acontecer, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Citando o Salmo 91, os versos 11 e o verso 12. Só que o objetivo dele citar esse salmo era exatamente para que Jesus obedecesse à sua voz, obedecesse um pedido dele, tentando a Deus, e se lançasse do pináculo do templo abaixo. E aí Jesus então agora começa um debate, Jesus então agora apresenta a palavra de Deus para poder vencer o inimigo. Aí o verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito. Está escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus agora cita Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6,16, onde vai estar escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus diz então essas palavras, olha, Satanás sugere que ele pule do pináculo do templo. Ele então diz, dizendo que aos anjos daria ordem ao seu respeito, que nada lhe aconteceria. Jesus então responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é um ensinamento para nós. Não devemos tentar, ou seja, colocar Deus à prova, duvidar da proteção de Deus. Aí no verso número 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, querendo exibir como se tudo aquilo fosse dele. Na verdade nada é dele, mas como ele foi lançado dos céus, ele agora, e a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, ele opera no mundo, o príncipe das trevas, então ele mostra a Jesus os reinos do mundo e toda a sua glória, e disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a ousadia de Satanás, tudo isso te darei, se prostrardes me adorares. Porém, no verso 10, nós temos a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, olha que interessante, disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito. E novamente Jesus cita as Escrituras, vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, como está lá em Deuteronômio 6, verso 13, como também no capítulo 10, no verso 20. Então Jesus então cita novamente aqui as Escrituras para poder vencer a Satanás. Vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí o verso 11 do texto nos afirma, então o diabo o deixou. Então Jesus venceu o diabo, depois de uma longa jornada de jejum e oração, iniciando o seu ministério, ele vence o diabo no poder da palavra. E nos diz o texto que eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus depois daquele momento de aflição, depois daquele momento de tentação. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, a introdução da nossa lição nos apresenta há certo paralelismo entre os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, que foram 40 anos que eles peregrinaram devido à desobediência, e 40 dias
e as 40 noites em que Jesus jejuou no lugar ermo, no deserto. Então, um paralelismo se pode fazer entre esses 40 anos de peregrinação de Israel no deserto e esses 40 dias e 40 noites de consagração, de jejum de Jesus também no deserto. A diferença é que Israel não passou no teste. E ele estava naquele deserto, demorou tanto exatamente porque eles haviam pecado contra Deus. Jesus ele foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com as nossas escolhas e as nossas atitudes na jornada em nossa vida espiritual. Então, na nossa jornada, na nossa vida espiritual, nós temos o direito à escolha. Vamos ser tentados, sim. Mas como nos diz o texto da lição, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Então nós vamos ter oportunidade de obedecer à voz de Deus diante da tentação, ou dar ouvido às concupiscências dos olhos, da carne, à soberba da vida. Aí o primeiro ponto da lição nos apresenta a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular quanto no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentido dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas. Então, a expressão tentação, tanto ela aparece no campo da vida secular, do dia a dia, quanto também no campo religioso nós temos aí esta palavra. Aí o primeiro subtópico desse primeiro ponto, a tentação, a provocação em Refidim. O substantivo tentação significa literalmente um teste, uma provação, uma instigação, mas como falei, no sentido de uma queda. Na contenda paradigmática de Refidim, no deserto, temos o significado dessa palavra. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então nós temos aqui a provocação de Refidim, que foi o momento quando o povo chegou no deserto e eles não havia água para beber. E eles então começam a queixar de Deus e dizer, mas será que Deus está no meio de nós ou não? Porque se ele está, porque ele nos tirou do Egito para morrer de sede no deserto. E eles começaram então ali a tentar a pôr Deus à prova, se de fato Deus era o Deus deles ou não. E eles tinham experimentado a mão de Deus os tirando do Egito de forma poderosa. Porém agora o povo em Refidim, eles estavam agora colocando Deus à prova, estava se rebelando contra Deus. Então nesse sentido aqui, no sentido da provocação, nós temos então o povo se rebelando contra Deus, quando diz, e chamou o nome daquele lugar aqui, o nome do lugar onde deu a confusão, aquele lugar foi chamado de Massá e de Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque eles contenderam com Moisés, apertaram Moisés para dar água, e eles tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus é Deus ou não? Ele está conosco ou não? Então o vocábulo hebraico, Massá, significa tentação, que é o nome que foi chamado daquele lugar. Um dos nomes foi Massá, que quer dizer tentação. E Meribá, que quer dizer contenda. Daí aquele nome daquele lugar se colocado o nome de Massá ou Meribá, ou seja, contenda e tentação, tentação e contenda. Os israelitas estavam testando, no sentido da tentação, testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz massar por paerasmos, que é tentação. A mesma palavra usada no Novo Testamento grego. Então o enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Então tentação no sentido como nós estamos trabalhando aqui, eu apresentei, no sentido negativo, no sentido do erro, no sentido do desviar, do experimentar, do levar à queda, levar à desonra. Bem, então nós vimos aí a ideia de tentação na provocação de Refidim, e o subtópico 2, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Javé, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo e não tentar o Senhor, nosso Deus, duvidar de Deus. E o exemplo nós temos em Jesus. O que aconteceu nessa contenda aí
de Massá e Meribá, o que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Aquela geração que colocou Deus à prova, que sempre estava pecando contra Deus, toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, a não ser Josué e Caleb, eles não entraram na terra prometida, mas tropeçaram, fracassaram no deserto. Então isso serve de um exemplo para nós. Testar a Deus e questionar a sua fidelidade no pacto é duvidar da sua autoridade. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. Então aqui o povo estava descrendo em Deus ao tentá-lo, ao colocá-lo à prova. Subtópico 3, como um teste. Aí nós vimos aqui, nesse terceiro tópico, a tentação como um teste, e isto é muito comum no Antigo Testamento. Aqui vai colocar aqui a tentação como um teste, é que eu quero chamar a atenção, de fazer uma separação. Toda tentação é uma prova? Sim, mas nem toda prova é uma tentação. E aqui o comentarista coloca uma tentação como sendo um teste. Então, ver até que ponto isso aqui se aplica. Isto é comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E acontece, nessa versão aqui que a lição usa, coloca como uma tentação. Eu já coloquei uma observação que Deus a ninguém tenta, porque ele também não pode ser tentado. Mas algumas versões vão usar o termo tentação, e nós temos que entender tentação aqui como um teste no sentido de uma prova, e não tentação no sentido do pecado. E aqui eu faço questão de nós termos uma leitura cuidadosa desse texto, que é o texto do livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. Vamos ver o que nós temos aqui. Gênesis 22, o versículo de número... Gênesis 22, verso 1. Então vamos ver o que a lição nos apresenta, a versão da lição, e vamos ver aqui a versão dessa Bíblia aqui que estou nas mãos, a Bíblia anotada. Então, o que nós temos aqui na lição? O texto aqui da revista nos apresenta. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Deus tentou a Abraão, Gênesis 22, verso 1. Nós já vimos que Deus não pode tentar a ninguém, então nós não podemos entender esse texto em hipótese nenhuma como Deus está tentando Abraão no sentido de levá-lo à queda, em hipótese nenhuma. Então aqui o verso, repetindo da lição, e aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão. O melhor seria Deus provou, uma tentação aqui, se quisermos manter a palavra tentação, mas no sentido de uma prova, não no sentido de levar ao fracasso. Aí na Bíblia anotada, nesse verso nós temos o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Qual foi a prova? Lhe pediu o seu filho Isaque. Então pôs-lhe Abraão à prova e Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Então, segundo aqui a versão anotada, que é o termo que eu acho que fica mais claro, para não entrarmos em contradição em relação à Bíblia, aquele princípio da Bíblia de que o próprio Jesus disse que Deus ele não pode ser tentado e por isso a ninguém tenta, são palavras do próprio Jesus, e de fato Deus não anda tentando a ninguém, mas o certo é, e nas versões que nós temos aqui a expressão tentação, ela está no sentido de pôr à prova. Então Deus ele pôs Abraão à prova, foi um teste, mas lembrando que tanto a prova como o teste tem como finalidade, quando é da parte de Deus, o provar uma estrutura, provar um conhecimento que fique comprovado a fidelidade do homem a Deus. Então esse é o objetivo de uma prova, é comprovar a fidelidade e não a queda de ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. O hebraico aqui tentou nissá, que tem o sentido de testar, aqui nesse texto usado para Abraão. Foi um teste, experimentar, usado para pesquisas científicas hoje em Israel. Então a ideia aqui de tentar Abraão, de pôr Abraão à prova, é no sentido de testar um conhecimento de Abraão e não no sentido de levá-lo à queda. A Septuaginta traduziu por peirazo, de onde vem o substantivo perasmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste. E puseste, aí tem Apocalipse 2:2,
tem a mesma expressão no mesmo sentido. E puseste à prova, que é a ideia da prova, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Então o Novo Testamento emprega esse termo nesse sentido, nessas narrativas. Então nós vimos aqui exatamente mostrando, entendeu? Que a tentação ou a provação, ela pode vir da parte de Deus como uma prova, como um teste, mas fazendo essa pequena separação. Que toda tentação, ela é uma prova, no sentido de estar sendo testada a nossa fé, sim. Porém, Deus, ele não pode tentar a ninguém, ele não pode ser tentado, e ele também a ninguém tenta, como nós vimos em Tiago. Bem, o tópico 2 da lição, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Jordão. Então, o primeiro acontecimento, depois de ser batizado, para entrar no seu ministério, o primeiro acontecimento registrado é exatamente a tentação de Jesus. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João 3,8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, então é de se esperar que ele enfrentasse uma reação de Satanás. Era de esperar isso, porque ele veio para incomodar o inferno. Então a tentação era algo esperado. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. Então Jesus causou isso, causou um alvoroço, um pânico no reino das trevas. E aí Satanás, ele certamente já sabia da missão de Jesus e ele se levanta para impedi-la. O subtópico 1 desse segundo tópico, a tentação de Jesus. Levado ao deserto, verso 1, nós vimos que Jesus ele foi levado ao deserto. Aqui eu já comentei, só vou retomar alguma coisa aqui na lição. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Então, no deserto, o homem vai estar sozinho, que ele vai perceber o quanto ele é frágil e o quanto ele depende de Deus. Ou pelo menos ele deve se perceber dessa forma. É um lugar, o deserto é um lugar de profundo silêncio para a meditação e a oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Então Jesus estava no deserto, onde nada poderia ser confundido, onde ele de fato ele sentiria um total isolamento para ter aquele momento com Deus. E no deserto, tanto Jesus ele conhecia a voz de Deus, como ele conheceu a voz do diabo, e ele pôde vencer de uma maneira muito impactante. Ele pôde vencer essas investidas de Satanás logo no início do seu ministério. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como o caso de Moisés, de Elias. São exemplos de pessoas que venceram, que tiveram a sua escola no deserto, a sua escola com Deus, de experiências com Deus para vencer, no caso a tentação, para vencer as provas do seu ministério. O termo deserto nessa passagem, esse aqui é muito interessante, o termo deserto nessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações. Mas há concordância entre muitos estudiosos de que se trata de uma parte despovoada da Judéia. Não se sabe o lugar exato, mas uma parte, provavelmente uma parte despovoada. A própria ideia do deserto, dessa ideia, uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou seu ministério. A tradição posterior indica que o Monte da Quarentena, a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja no século XVI. Então a tradição posterior vai indicar o Monte da Quarentena como sendo este lugar a oeste de Jericó, onde provavelmente Jesus possa ter enfrentado aquela tentação. Aí o subtópico 2, sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então isso aqui não é uma doutrina. Aqui havia um propósito no ministério de Jesus, como houve um propósito na vida de Moisés e na vida de Elias. Não é para ser tomado como um modelo ou como uma doutrina a ser aplicada, a ser seguida. Aqui era algo específico na vida de Jesus, como aconteceu na vida de Moisés e na vida de Elias. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum de 40 dias, 40 noites, não é uma doutrina
à igreja. Preste muita atenção a isso. Jejuar 40 dias, 40 noites não deve ser tomado como doutrina. Aí foi algo específico na vida de Jesus com propósito, na vida de Moisés e na vida de Elias. Lucas afirma que Jesus naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados aqueles dias ele teve fome. O verbo grego nesteo, ou jejuar, significa que esse jejum, então esse verbo grego nesteo, ou jejuar, significa abster-se de qualquer alimento. Então, abster-se de alimento é o significado desse verbo, da ideia do jejum de Jesus. O subtópico 3. Como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Então, ele se materializou, apresentou-se a Jesus de forma visível, mas a Bíblia não menciona os detalhes dessa aparição de Satanás a Jesus no deserto. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária, ou seja, a tentação ela foi de fato, ela foi real, não foi algo simbólico, não foi algo, uma visão que Jesus teve, não foi algo subjetivo. De fato, ele enfrentou Satanás materializado, ele enfrentou a Satanás no deserto e venceu. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Certamente o próprio Jesus contou essa experiência uma vez que ele estava a sós no deserto. Então, certamente ele mesmo contou aos seus discípulos para que eles posteriormente pudessem relatar esse fato que aconteceu no ministério de Jesus. E o último tópico da lição, o tópico 3, a tríplice tentação. Mateus e Lucas registram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus, e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias, como nós já havíamos dito, pois a Bíblia diz em Lucas 4, verso 2, diz o seguinte: 40 dias foi tentado pelo diabo. E continuou sendo tentado durante todo o tempo do seu ministério, aí como nós vimos na história do ministério de Jesus, sendo provado, sendo tentado por homens usados pelo inimigo. Aí o primeiro subtópico do tópico 3 nós temos a primeira das 3 últimas tentações. Qual foi a primeira? Está aí no verso 3, parte B. O objetivo da investida diabólica era incitar Jesus a usar de seus poderes em benefício próprio, que era transformar a pedra em pão. A declaração pública do próprio Deus, ou a declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus este é o meu filho amado em quem me compraste. Então já havia uma declaração pública de que Jesus era o Filho de Deus. Então, portanto, ele tinha poder enquanto Deus. E Satanás agora, ele quer incitar Jesus a lançar mão desses poderes no seu ministério. Então, essa declaração pública de Deus quanto a Jesus no momento do batismo, este é o Filho amado em quem me compraste, já indicava que ele era do conhecimento dos homens, como também de Satanás, de que Jesus ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, Satanás desafiou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, tentando lançar dúvida, manda que essas pedras se tornem em pão. Então, a semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite, a concupiscência física, com algo que lhe era proibido. Ou seja, era proibido ouvir uma sujeição ou uma sugestão de Satanás. Como foi proibida a Eva tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então temos aqui que essa primeira tentação de Jesus, dentre as 3 tentações, essa primeira, Jesus ele consegue vencer pelo poder da palavra, quando ele diz que nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação, aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade, que quando ele mostra, leva Jesus, mostra a cidade santa, como nos diz aqui o texto. A cidade santa, para onde Jesus foi transportado, era Jerusalém. E lá na cidade santa, no pináculo do templo, ali ele quer fazer com que Jesus agora ele seja persuadido a vaidade, de mostrar que de fato os anjos de Deus estariam ao seu dispor, que ele podia lançar-se lá de cima, que os anjos estariam, no caso, servindo. Então, era Satanás tentando levar Jesus à vaidade. Então, Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto do Salmo 91, como nós já falamos.
se levando Jesus à vaidade. Essa passagem refere-se que quem confia em Deus, isso aqui é interessante, que Jesus ele deixa o ensinamento de que quem confia em Deus, isso aqui é muito interessante, nós prestarmos atenção, essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus. O Salmo 91 é um salmo que mostra a confiança de alguém em Deus. Porém, isso mesmo, em relação, aplicando ao próprio Jesus, Deus, tomando Deus como o próprio Jesus, mas é interessante que essa passagem, que é uma aplicação da confiança do homem a Deus, ela não pode ser tomada como uma forma de pôr Deus à prova. Então, ter uma proteção divina, como está no Salmo 91, conforme as promessas desse salmo, é muito diferente de tentar a Deus, como era a proposta do diabo, que Jesus pulasse do pináculo do templo. Uma coisa é você ter a proteção de Deus, outra coisa é você querer tentar a Deus porque você acha ou pensa ter a proteção de Deus. E é onde muitos têm fracassado, porque pensa, Deus está comigo, então eu posso tentar a Deus, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, e depois acaba o que? Fracassando. Por quê? Porque não devemos colocar Deus à prova. Então a proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbem. A terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Ou seja, Jesus conquistar coisas materiais por meios ilícitos. E não é diferente do que Satanás tem feito na atualidade. Tem levado muitos a terem conquistas materiais por meios ilícitos. Mas só que esses, à medida que estão conquistando bens materiais, estão abrindo mão de uma vida com Deus. Então aqui Satanás, nessa última tentação, propõe a Jesus adorá-lo, para que a partir desse gesto de adoração a Satanás, Jesus pudesse conquistar os bens deste mundo. Então, como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, era só um gesto só, porém a oferta era grande, a tentação. Um gesto de ajoelhar para ter grandes bens. Então, muitos, diante de pequenas concessões, podem abrir mão do tesouro maior, que é a vida eterna. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Uma pergunta. Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século, segundo Coríntios 4:4, o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12. E todo o mundo está no maligno, 1 João 5,19. Mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Jesus e a terra pertence ao Senhor. Mas enquanto homem, Jesus foi tentado nessa área, em querer bens materiais, mas ele foi vitorioso, ele permaneceu, manteve-se fiel a Deus no seu ministério. E o quarto subtópico, resposta de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, como está em 1 João 2,16. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Então Satanás foi vencido pelo poder da palavra quando Jesus usou está escrito, está escrito, está escrito. Pelo poder da palavra, ele foi vencido. Então Jesus, ele cita aí o Pentateuco por 3 vezes, como também aqui o comentarista nos apresenta. Então o grande conquistador, assim Jesus, ele se tornou um grande conquistador da vitória nessa tentação. Ele foi tentado, entendeu? Como homem, e ele venceu. Isso é muito importante, porque Jesus, ele conquistou a vitória, não só nesse momento no deserto, mas durante todo o seu ministério e até a morte de cruz. Ele conquistou essa vitória, se tornando o grande conquistador frente aos ataques do inimigo, e ele nos mostra, e ele nos apresenta, e a Bíblia nos apresenta como alguém que pode compadecer de nós nas nossas fraquezas, porque assim como nós somos tentados enquanto homem, nós somos tentados, Jesus também enquanto homem, ele foi tentado, porém ele foi fiel a Deus, ele venceu por meio da palavra, nos dando a entender que nós também podemos vencer, e ainda mais que nós temos alguém que como nós passou
pelas mesmas dificuldades. E ele sabe que é possível nós vencermos. E ele também compreende as nossas dificuldades. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus, ele foi tentado de uma maneira real. Ele foi tentado de uma maneira real, enquanto homem, mas ele venceu as tentações. Então podemos nos consolar, porque temos um protetor no céu, que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós podemos descansar, sabendo que Jesus, ele foi tentado em tudo, porém em tudo ele foi vitorioso. Ele pode compadecer nas nossas fraquezas, ele nos entende. Mas ele sabe também que é possível nós vencermos o inimigo se nós estivermos com uma vida de consagração diante de Deus, vivenciando a palavra, usando da palavra, estando firmado na palavra, nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Aí a conclusão, nós temos o seguinte: diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele usou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi testado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação, mas Jesus foi aprovado, glórias a Deus. Então Jesus, ele foi aprovado nas tentações que ele passou. Ele nos deixou o exemplo de como vencer, que é exatamente na dependência de Deus. E nós podemos também com ele vencer as tentações. Portanto, está aí a proposta da lição: tentação, uma batalha por nossas escolhas e atitudes. De quem o homem é tentado? Ele é tentado pelas suas próprias concupiscências. Quando a Bíblia diz: de que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então é necessário que nós entendamos e que fique bem claro, como já coloquei a princípio. Deus, ele permite que nós passemos por provações. Ele até pode permitir nós passarmos por uma tentação. Porém, em primeiro lugar, ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. E diante da tentação, ele nos dá o escape. E quando Deus nos prova, ele prova a fim de que possa ser comprovado a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa dependência de Deus, ela fique comprovada. Mas que nós possamos entender que a despeito das provações, a despeito das tentações que nos sobrevêm, nós temos um Senhor que cuida de nós. Se nós nos mantivermos dependentes de Deus, nós temos a possibilidade de vencer o inimigo das nossas almas. Que Deus nos abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que você possa a cada dia permanecer diante da presença do Senhor com um só propósito, com um coração firme, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo, sabendo que nós em Cristo nós somos mais do que vencedores. O inimigo, ele vai levantar sim, ele há de levantar sempre, como ele tem se levantado, e não há um momento da história em que ele não deixará, ou que ele deixará, melhor dizendo, de tentar, de nos pôr à prova ou de tentar derrubar-nos. Porém, nós temos uma confiança de que o Senhor, ele está conosco, que é maior o que está conosco do que o que está no mundo, que se nós permanecermos dependentes de Deus, nós somos mais do que vitoriosos em tudo aquilo que nos sobrevive, em nome de Jesus. Amém.